Há alguns anos atrás, quando o Renato Gaúcho ainda era técnico do time do Grêmio, sempre que o Grêmio era eliminado de alguma competição ou então jogava mal, o Renato já tinha nas suas coletivas uma desculpa pronta. Ele sempre dizia que o Grêmio não poderia brigar por todos os títulos, não à toa ele sempre abriu mão do Campeonato Brasileiro, e ele sempre dizia também que o Grêmio não tinha que jogar um futebol bonito. Ele sempre disse que esses resultados deveriam ser cobrados de times que investiam pesado no mercado, como Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Ele disse isso por mais de uma vez. Se já não bastasse isso, ele dizia também, em algumas coletivas, principalmente ali em 2019, quando ele estava com aquela rixa com o Jorge Jesus, ele disse que ele faria o time dele ganhar tudo e também jogar um futebol bonito se ele tivesse um time de 200 milhões de reais na mão, se ele tivesse 160 milhões de reais para fazer contratações. E o que acontece? Por ironia ou não do destino, hoje o Renato Gaúcho tem na mão um time que vale bem mais de 200 milhões de reais. E ele está fora da Copa do Brasil, dificilmente vai ganhar o Campeonato Brasileiro e pode perder a final da Libertadores para o time do Palmeiras. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Renato Gaúcho, não só no Flamengo, mas também do que ele fez no Grêmio, tá bom? Vamos falar como é a gestão de elenco dele, o que as pessoas falam dos seus treinamentos, porque o Renato é um cara que eu sei que muitos jornalistas gostam, muitos torcedores gostam, mas ele não é todo esse Guardiola brasileiro que muita gente pinta. Então a gente vai falar do trabalho do Renato e também da eliminação de ontem do Flamengo na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense. Antes da gente começar, se você tá aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Vini Weiner. Se você gosta de notícias, curiosidades, análises, o seu lugar para sempre estar bem informado é aqui no canal. Então logo de cara se inscreve para sempre receber os vídeos novos, deixa também o like se concordar com o vídeo aqui, compartilha, comenta e me siga também no meu Instagram que tá aparecendo aqui em cima. Então agora sim, pode soltar a vinheta pra gente falar de Renato Gaúcho e também da fase complicada que vive o time do Flamengo. Vamos por partes, vamos começar pelo jogo de ontem. Ontem o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense dentro do Maracanã com a presença da sua torcida. O Atlético fez um 3-0 no Flamengo, jogando muita bola e jogando principalmente de uma maneira inteligente. O Roberto Valentim abaixou as suas linhas, explorou os contra-ataques e conseguiu fazer 3 gols dessa forma. 2 gols do Nicão, que simplesmente acabou com o time do Flamengo, jogou muita bola, e um gol também do Zé Ivaldo para fechar o caixão mais próximo do final da partida. Não que o Flamengo não tenha criado chances de gol, porque realmente criou, mas parou na grande partida do Thiago Heleno na zaga, na grande partida maravilhosa mais uma vez do goleiro Santos. Então o Atlético ontem fez uma partida perfeita, na defesa e no ataque, defendendo bem, não tomando nenhum gol, e sempre que chegou no ataque levou perigo, finalizando no gol. Agora, uma coisa que a gente tem que falar aqui, a culpa ontem da derrota não é só do Renato Gaúcho. A gente vai chegar na parte do Renato, mas vamos falar primeiro dos jogadores do Flamengo? Porque o Flamengo tem um time recheado em todas as posições, talvez nem tanto na zaga, mas o Flamengo tem um ataque maravilhoso, um meio-campo incrível, tem um goleiro muito bom. A zaga eu acho que realmente deixa um pouquinho a desejar. Mas nos outros setores, você tem Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta não jogou ontem, mas o Arrascaeta já esteve em outras partidas com o Renato, você tem Andreas Pereira, Vitinho no banco, Michael no banco, Kennedy no banco, então o Flamengo pode escolher com tranquilidade quem vai ser o titular. O Gabigol chegou ontem a um jejum de 8, 9 jogos sem marcar pelo Flamengo, desde que voltou da seleção não vem jogando bem. Everton Ribeiro, desde que voltou da seleção não vem jogando bem. Bruno Henrique ainda dá um desconto porque tá voltando de lesão, mas também ontem não jogou bem. Então o time do Flamengo vem caindo demais de produção, e isso não é só culpa do Renato, os jogadores também não vêm jogando bem. Por exemplo, ontem, o Gabigol perdeu uma chance que não costuma perder, Andreas Pereira perdeu também uma chance claríssima, então o Flamengo, mesmo jogando mal, mesmo tendo sido eliminado, criou oportunidades para poder balançar as redes do Atlético, mas não conseguiu. O time precisa evoluir muito para a final da Libertadores, porque o Palmeiras, eu já disse aqui várias vezes, o Palmeiras não joga um bom futebol, mas o time do Palmeiras é um time chato. É um time que aprendeu a jogar Libertadores, não à toa chegou na segunda final consecutiva. Com esse futebol que apresentou ontem contra o Atlético Paranaense, o Flamengo perde para o Palmeiras com a mesma receita, porque o Abel Ferreira gosta de jogar na retranca, explorar os contra-ataques, e é isso que vai acontecer se o Flamengo não mudar, não evoluir. Então ontem, uma derrota realmente vexatória, dentro de casa, num mata-mata, e
com um elenco recheado. O Flamengo tem uma folha salarial que é absurda aqui para os padrões do futebol brasileiro. Contrata jogadores que vêm do futebol europeu. Então, um time que tem essas peças pode apresentar muito mais. Então, não isentem os jogadores ontem pela derrota. Os jogadores do Flamengo, muitos deles há um bom tempo, estão deixando a desejar. O único que ontem realmente, na minha opinião, no ataque, entrou e jogou muita bola, foi o Michael, que pela bola que vem jogando, tinha até que ser titular do time do Flamengo. Gabigol não vem jogando bem, o Andreas Pereira, de umas partidas pra cá, caiu demais, o Diego há um bom tempo não joga bem, então isso tem que ser observado. Isso tem que ser observado por quem? Pelo técnico, claro. E agora a gente chega pra parte do Renato. O Renato, no seu começo no Flamengo, mandou bem demais. O Flamengo goleava todo mundo, muita gente já pediu o Renato na seleção brasileira, dizia que o Tite tinha que sair pro Renato entrar, só que as coisas não são bem assim. Desde os tempos de Grêmio, se você tem aí um amigo jogador, um amigo ex-jogador, pergunta pra esse amigo que viveu o mundo do futebol como é que é o treinamento do Renato Gaúcho. O que ele aplica no time dele? Na parte tática. O Renato não aplica nada de parte tática. O que ele é bom é na gestão do grupo. Ele, por ter sido um boleiro, um jogador que jogou muita bola realmente, o Renato sabe controlar o vestiário, motivar os jogadores que são importantes pro time, como ele faz com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com a Arrascaeta. Mas em termos táticos, o Renato nunca apresentou nada, nem no Flamengo e muito menos no Grêmio. Não à toa no Grêmio ele ficou 5, 6 anos no clube, se escorando no que ele fez em 2016 e 2017. Conquistou uma Copa do Brasil, conquistou uma Libertadores, e muita gente dizia que ele era mágico porque ele tinha nas mãos um elenco que não era tão qualificado, o que é verdade. Mas ele fazia aqueles jogadores jogarem bola não por parte tática, e sim porque ele sabia ganhar o grupo, mesmo o grupo estando desmotivado, mesmo tendo jogadores que eram refugos de outras equipes. No Flamengo, o Renato nunca apresentou nenhuma variação tática. Nada. Ele simplesmente motivava o grupo porque o grupo do Flamengo é um grupo de muita qualidade. Você que tá vendo esse vídeo, se você for treinar o time do Flamengo, você vai ver que o time joga sozinho, porque tem ali os melhores jogadores do país, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, esse time joga sozinho. Na hora que precisou do Renato Gaúcho apresentar alguma variação no time do Flamengo, ele não conseguiu. Que foram esses últimos jogos, que ele ficou sem o Gabigol, que ele ficou sem o Pedro, que ele ficou sem o Arrascaeta. Aí sim tinha que aparecer o trabalho dele. E isso não aconteceu. O Flamengo vem de uma sequência negativa aí. Empatando com o Cuiabá dentro de casa e o Cuiabá jogando como? Na retranca, explorando contra-ataque. O Flamengo empatou com o Atlético Paranaense jogando fora de casa, em um jogo que era para ter perdido de 2-1, se não fosse aquele pênalti no último lance da partida. O Flamengo perdeu para o Fluminense no final de semana por 3-1, perdeu o clássico com o Fluminense jogando como? Retrancando e explorando contra-ataque. Já existe uma receita para enfrentar o Flamengo do Renato. Se retranca, tenha jogadores rápidos na frente que explorem o contra-ataque, porque o Flamengo não vai conseguir te ameaçar. O Flamengo não vai conseguir infiltrar na sua defesa. Nisso, o Renato não consegue apresentar variação nenhuma e mostra que é um técnico comum, um técnico que fala muito, um técnico boleiro, um técnico da resenha. Porque ontem era jogo para ele ter apresentado alguma variação, ter colocado um ponta na escalação titular para poder abrir o Bruno Henrique de um lado, o outro ponta do outro, talvez um Michael, para poder alargar o campo do Atlético Paranaense. Não, ele não teve essa visão. E defensivamente, os times do Renato também deixam muito a desejar. Por quê? Porque ele ainda adota aquela marcação individual. E marcação individual, a gente sabe que hoje é muito difícil de funcionar. Não à toa, os times europeus mesmo, que hoje são o nosso padrão, são o nosso modelo, não utilizam mais marcação individual. Por isso que o Flamengo toma muito gol de bola aérea. Ontem não tomou, mas em outras partidas vem tomando. Por quê? Porque marcação individual no escanteio é muito fácil de um jogador se desvencilhar e acabar marcando o gol. Então o trabalho do Renato é um trabalho que eu considero os números mentirosos. Esses números de vitórias, de gols, tudo isso é pela qualidade do elenco que ele tem. Porque o Rogério Ceni também já chegou a ter bons resultados, o Domi chegou a ter bons resultados. Então esses bons números que ele tem são mascarados pelo ótimo elenco que ele tem. Porque quando precisou do dedo dele, ele não conseguiu fazer nada. Então o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil, dificilmente ganha o Brasileiro, porque a vantagem do Atlético Mineiro é muito boa, e agora tem que se preparar muito bem para a decisão do dia 27 contra o Palmeiras, que é um time que eu já disse. Não é melhor que o time do Flamengo, não joga também o melhor futebol do Brasil, só que é o seguinte, é um time chato que sabe jogar Libertadores. O time do Palmeiras sabe competir e principalmente sabe se defender, sabe explorar o contra-ataque da mesma forma que fez com o Atlético Mineiro nas semifinais. Então nisso eu acho que o Flamengo tem que ficar ligado. Agora vamos falar sobre o que aconteceu ontem depois do jogo. Claro que com a derrota a torcida do Flamengo tá furiosa e chegou a dentro do estádio cantar olê, 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 mister, mister, que era o que eles cantavam quando o Jorge Jesus ganhava os jogos com o time do Flamengo. Então uma clara alusão à saudade que eles têm do técnico português.
E agora fica até aqui um recado para a torcida do Flamengo. Dificilmente, na história do Flamengo, nos próximos anos, o Flamengo vai ter um técnico que vai fazer o que fez o Jorge Jesus. O Jorge Jesus trouxe as ideias do futebol europeu para cá, deu certo, ele tinha um elenco maravilhoso na mão, os jogadores abraçaram e não à toa o Flamengo conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, depois Carioca, Recopa, Supercopa. Era um time incrível com um técnico incrível. Para isso acontecer de novo é muito difícil, a gente sabe, então qualquer técnico que chegar vai sempre ficar à sombra do Jorge Jesus. E isso é uma coisa que é natural. Então ontem a torcida fez esse protesto, cantando o nome do Jorge Jesus dentro do estádio, uma coisa que eu percebi que magoou bastante o Renato Gaúcho. Ele nunca foi um cara de sentir muito crítica, mas eu percebi que nesse caso ele acabou acusando bastante o golpe. E aí, além disso, depois do jogo o Renato mostrou que estava bem abatido e, no vestiário, pediu demissão. Entregou o cargo. Só que a diretoria, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, seguraram o Renato Gaúcho. Disseram que confiam no seu trabalho e que ele pode dar andamento nos treinamentos, nas partidas, porque ele tem a carta branca da diretoria. Ele pode continuar trabalhando porque eles confiam. Mas isso já mostra que o Renato é um cara que não vê mais progresso no time do Flamengo. Porque se ele visse progresso, ele não ia pedir demissão. Ele entregou o cargo porque ele acha que não pode extrair mais nada desse time. E é uma coisa que aconteceu com o Ceni, aconteceu com o Domi e acontece agora com o Renato Gaúcho. O elenco do Flamengo é muito bom, tem jogadores estrelados e muitas vezes eles vão jogar sozinho. Mas o Renato mostrou que, quando precisar dele, ele não vai conseguir apresentar algo de diferente. E é isso que me pega muito, porque quando o assunto é seleção brasileira, eu sou um cara que critica demais o Tite, demais, só que eu não posso criticar o Tite por resultados, porque resultados na seleção brasileira o Tite sempre entregou, principalmente aqui na América do Sul, sempre entregou. O que eu critico no Tite? Que ele convoca mal, convoca jogadores que não deveriam estar na seleção brasileira, isso eu critico nele. Mas agora, vocês quererem comparar a parte tática do Tite com a do Renato Gaúcho, pra mim, isso não existe. O Tite tá anos-luz taticamente à frente do Renato Gaúcho. E aí eu vejo gente pedindo o Renato na seleção, porque tem o estilo boleiro. Se o Renato hoje pegar uma seleção europeia, pegar um time europeu de força mesmo, ele não consegue apresentar nada. O Tite ainda consegue. O que acontece é que o Tite convoca muito mal, na minha opinião. E não à toa, sempre que se cogita a possibilidade do Tite sair da seleção, eu digo que tem que trazer um técnico europeu. Porque o técnico que as pessoas consideram mais capacitado aqui, que é o Renato, é um cara que eu não enxergo tão capacitado assim, pra ser bem sincero. E eu quero muito ver agora a sua opinião aqui nos comentários. Sobre o jogo de ontem, sobre o trabalho do Renato, eu quero tudo ver o que vocês pensam aqui nos comentários. Sempre muito importante para que a gente possa trocar uma ideia. Pelo menos essa é a minha visão sobre o trabalho do Renato, no Grêmio, no Flamengo, enfim. E é por isso que eu não quero ele também na seleção brasileira, tá bom? Então, gostaria muito que você viesse agora aqui nos comentários deixar sua opinião. Vou ler todos os comentários de vocês. Fechou? Então é o seguinte, esse foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira aqui no canal. Se você tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar e também de me seguir no meu Instagram, tá bom? Então é isso, tamo junto, até mais tarde que hoje eu vou soltar mais um vídeo no canal. Então fica ligado que inclusive vai ser um vídeo sobre o Jorge Jesus. Então é isso, tamo junto, Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!